Sinais do fim, capítulo 10 do nosso material didático, nas guerras e rumores de guerras. Mateus capítulo 24, versículo 6, nos diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Bom, eu sempre digo, qual fim Jesus está fazendo referência aqui? No momento que você vê guerras, o século XX foi marcado por 2 guerras mundiais. Foi o pior século na história da humanidade. Agora, no século XXI, nós estamos vivendo aquela situação de risco de guerras e de rumores de guerras. A China está criando problema com a Rússia, com a Índia, com o Paquistão, dizendo que esses países ocuparam territórios chineses. E a China quer esse território de volta. Temos conflitos entre Israel e palestinos. Alguns países árabes ameaçando Israel de todas as maneiras, como a Turquia, estão ameaçando Israel. Então, esses rumores de guerra, Jesus Cristo está dizendo, olha, isso ainda não é o fim. Nós poderemos chamar isso de princípio de dores. Então, Jesus Cristo diz no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Por quê? Porque Israel vai passar por uma dor que é exatamente ele enfrentar o anticristo, a perseguição do anticristo. E pelo que nós vemos, será pior do que a perseguição que Adolf Hitler fez a eles. Tem 2 versículos também que eu gostaria de ler com vocês. O primeiro é Daniel capítulo 7, versículo 24. Esse texto de Daniel capítulo 7, ele é muito importante porque ele traz uma profecia sobre os impérios dos homens, sobre os reinos dos homens. E essa profecia fala de um 4º reino, que é o reino romano, tá bom? E quando chega no versículo 24, ele diz, e quanto às 10 pontas, que 10 pontas são essas? São 10 pontas do 4º animal, que é o 4º reino da terra, está no versículo 23. Esse 4º animal, esse 4º reino, ele é interpretado por todos os acadêmicos como sendo o Império Romano, né? Ele é são 4 animais ou 4 bestas de Daniel capítulo 7. Então, esse 4º reino é o Império Romano, que ele existe até hoje. O Império Romano existe até os dias do Anticristo. Então, quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Bom, esses 10 reinos, né, que surgirão, essas 10 pontas, elas são profetizadas tanto em Daniel quanto no Apocalipse. Então, se nós abrirmos também Apocalipse 17, versículo 12, está escrito, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, tudo indica que nesses últimos tempos também, o mundo formará uma coalizão formada de 10 reinos, ou 10 mercados comuns, vamos chamar assim. Por quê? Porque surgiu uma união de reinos na Europa, um mercado comum, surgiu também aqui na América do Sul, que é o chamado Mercosul, surgiu um outro chamado Pacto Andino, existe também uma outra união de países formando Estados Unidos, Canadá e México, existe uma outra formando só Estados Unidos e Canadá, existe os tigres asiáticos,
existe a Liga Árabe e existe também outras ligas se formando no mundo. A tendência é que o mundo, nos dias do anticristo, ele esteja dividido em 10 poderes, né, chamados de 10 reinos. Então, duas coisas são importantes nós observarmos. Hoje o mundo tem o número 9 em 2 pontos bem interessantes. Se você pesquisar na internet, hoje é dia 20 de maio de 2021, o presidente da França, Emmanuel Macron, ele está propondo uma união de países na Europa e que essa união ela trabalhe pela paz no mundo. Essa união já tem 9 países e a Itália estava para entrar, formando o 10º país. Então esse é um número 9 que nós temos hoje e esse 10º país pode ser o cumprimento, né, dessa profecia, desses 10 poderes que reinarão junto com a besta. Tudo indica que a besta, o país que lidera a chamada besta que sobe do mar, são 2 bestas no Apocalipse, nós vamos estudar mais à frente. Então a besta que sobe do mar, tudo indica que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos e a Inglaterra, né? E a outra besta que sobe da terra, tudo indica que é a China, porque diz que essa besta ela era vermelha, escarlate, vermelha, e ela falava como dragão. Então tudo indica que é a China. Então esses 10 poderes, eles iriam governar junto com essa besta principal, que é os Estados Unidos. A China entra como uma segunda besta, tá certo? Bom, o outro número 9 que nós temos, que poderia chegar a 10 também, e o mundo estaria dividido nessas 10 potências, mas eu não acho tão provável quanto a primeira. Provavelmente esses 10 reis, esses 10 chifres, eles vão surgir na Europa, junto com essas 2 bestas que são Estados Unidos e China, né? Pois bem, a segunda possibilidade de número 9 é porque hoje existem 9 países no mundo que possuem armas atômicas, ou seja, possuem poder de causar uma destruição imensa. Esses países, deixa eu ver se eu me lembro de todos, mas são Estados Unidos, Inglaterra, França, que foram os aliados vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? A Rússia conseguiu, claro, e aí os comunistas começaram a conseguir, a China também conseguiu, a Coreia do Norte conseguiu, 6, o Estado de Israel também possui arma atômica, 7, a Índia possui arma atômica, 8, e o Paquistão possui arma atômica, 9. O Irã, ele está trabalhando para conseguir essa arma atômica. Ele conseguindo, formaria então 10 países. A Itália, apesar da potência, não tem autorização, porque na Segunda Guerra Mundial ela ficou do lado de Adolf Hitler. Ok? Então, por isso, ela não tem essa autorização. Então, o que a Igreja de Jesus deve ver nos últimos dias, antes do arrebatamento, é uma situação bem parecida com o que nós estamos vivendo, né? Porque, provavelmente, esses reis, eles vão receber o poder durante a grande tribulação para governar por 1 hora com a besta.